A paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade em Mateus 5. Então, hoje nós vamos ler os versículos do 27 ao 37. Pega a sua Bíblia, seu caderninho de anotação e vamos para a nossa leitura diária. Mateus 5, 27. Ensina a respeito do adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e joga fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Eu sei que essas partes são um pouco mais difíceis, um pouco mais fortes de entender. Porém, eu vou explicar um pouco mais fácil, mas é na linguagem que as crianças possam entender mesmo. O que seria o adultério? O adultério é um pecado, tá? Em Êxodo 20, 14. Vou ler para vocês. Dentro daqueles 10 mandamentos, lembra que eu falei para vocês? Quando vocês tiverem dúvida, vão em Êxodo 20. Aí, a parte do primeiro mesmo. Só que aí ele vai descrevendo algumas coisas, tá? Então, o Êxodo 20, ele fala sobre os 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 14. Não cometa adultério. O que seria adultério? O adultério é quando uma pessoa que é casado, ele tem outra pessoa. Quando a gente trai, a gente é casado, a gente tem o nosso amor, tudo, e a gente olha para outra pessoa, essa outra pessoa nos atrai, né, nos traz, dá vontade de ficar com aquela outra pessoa, sem ser no meu caso, com o meu marido, ou com a esposa. Isso acontece, é adultério, entendeu? Então, quando a Bíblia fala em Gênesis que é um só corpo, quando você casa é uma só carne. Então, eu e meu marido somos uma só carne. Então, não pode ter outra pessoa no meio. Não pode ter sentimentos por outra pessoa. Então, é só eu e ele, né? Deus no nosso casamento, Deus fazendo união ali do nosso casamento, porém, a gente não pode ter outra pessoa. E Jesus veio exatamente para dizer que é mais complicado ainda. Porque quando você pensa, eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Então, quando você olha, porque você não vai só olhar, né? Você vai pensar também. Então, quando você olha e você fala, nossa, que bonitona, que vontade de ficar perto. É assim mais ou menos que o homem pensa, ou a mulher, né? Ai, que homem agradável, ele é super legal, super carinhoso. E pensa diferente do que o seu marido é. Então, isso é um adultério. É complicado essas passagens, né? Mas acontece, infelizmente. Por isso que nós cristãos temos que aprender a respeitar as meninas precisam aprender a respeitar o marido, olhar com carinho, com respeito. E os meninos precisam entender que é importante olhar para a esposa com carinho, com cuidado. Porque Cristo compara o casamento, né? Como eu já falei, a igreja como a noiva. E a Bíblia mesmo fala que o marido tem que cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja, né? Então, fazendo essa comparação. Então, é importante sempre que vocês entendam, o carinho e o respeito tem que ter sempre. Não pode ter dúvidas. Você ama, pode acontecer de às vezes brigar, que é normal, né? Às vezes o papai e a mamãe podem brigar, mas sempre precisa ter respeito. É importante que a gente entenda que um conversa com o outro, um cuida do outro. Então, esse respeito para o casamento é importante. Vocês têm que levar isso para a vida de vocês. Quando vocês crescerem, quando vocês forem casar, quando for ter a casinha de vocês, sempre respeitando
a pessoa que tá do lado de vocês, sempre amando. Pode ter brigas, às vezes você pode ficar triste, às vezes pode, né? Mas sempre com Deus no meio, sempre orando, pedindo para Deus fortalecer, guardar, blindar. O casamento de vocês sempre vai ser cuidado e protegido por Deus, sempre. E quando Jesus fala que se o seu olho direito e se sua mão direita, por quê? O lado direito era um lado importante, né? Até fala contra os canhotos, agora não é o momento, depois eu explico. Mas falava muito do lado direito, que era o lado mais importante, o lado mais, né, poderoso, né, de força, né? Por isso que em Isaías 41:10 fala, com a destra da minha mão, né? Então, você vê a força da mão de Deus. Então, sempre eles se referiam com a destra, com o lado direito, na verdade, sempre o lado mais poderoso, mais forte, né? De uma pessoa. Então, exatamente Jesus fala isso. Se seu olho direito vê e faz pecar, se sua mão direita te faz pegar em algo que... Isso é pra vida, né? Você olha e tem inveja, se você pega, rouba, se você faz alguma coisa que vai machucar, se você, né, alguém, Jesus fala que é pra você arrancar fora. Se sua mão te leva a assistir coisas que não deve, porque o dedinho tá ali, ó, clicando. Então, se sua mão vai para coisas que a mãe fala, não pode, esse desenho não pode. Então, não pode. Então, você ora e pede, Senhor, me ajuda a me controlar, né? Então, porque às vezes a desobediência vem, né? Então, a gente precisa cuidar disso. E é isso que tá falando, porque na verdade é uma aliança o casamento, né? Então, você pode ver, logo hoje que eu tô com a unha horrível, eu tenho que fazer isso. A aliança, ela não tem, ó, ela não tem, pega a aliança do papai e da mamãe, ela não tem quebra, igual um brinco. Você pega um brinco, ele tem emenda, né, pra grudar aquela pontinha. Você vê, a aliança, ela é inteira, ela não pode ter emenda, porque ela é uma coisa que ela é única, ela não pode ser frágil, ela não pode quebrar. Ela precisa ser resistente. Por isso que o casamento é importante. Por isso que a aliança com o marido é importante, né? É a mesma coisa que reflete a aliança, o relacionamento que a gente tem com Deus, que tem que ser inquebrável, tem que ser fortalecido no Senhor. É a mesma coisa a aliança. Ela não tem quebra. Ela é uma coisa única. Ela não tem quebra. Pode ter desenhos, igual a minha, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Ó, tem desenhos a minha. Porém, ela não tem quebra. Ela é uma coisa inteira. E é assim que o casamento tem que ser, inteiro no Senhor. Ele tem que ser firmado no Senhor. Por isso que tem que ser ouro. Não pode ser qualquer tipo de aço, né? Qualquer tipo de material. Porque o ouro, ele não quebra. O ouro você pode morder, você pode apertar, ele não vai entortar. Ele não vai deformar. O casamento não pode ser deformado. O casamento tem que ser firme. Vamos continuar. Versículo 31. Ensina a respeito do divórcio, que é a continuação do, né? Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo. Isso ele tá falando porque no Antigo Testamento, em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, fala: quando o marido repudia sua esposa, ele deve dar uma carta de divórcio, onde tem o nome dela, falando que ela está livre para se casar novamente. Exatamente, é o nome da mulher, e aí fica escrito assim: tu estás livre para casar-te com qualquer homem. Então, era exatamente assim que a carta era feita. Porém, Jesus, ele veio para exatamente para fazer com que a lei seja cumprida, mas na íntegra, né? Então, Jesus falou assim: eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua esposa, exceto
em caso de relação sexual ilícita. Essa relação sexual ilícita é exatamente isso, o caso do adultério. A pessoa que sai do casamento e vai cometer coisas erradas. Você tá casado e faz coisas erradas. É isso. E expõe e se torna adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, a única coisa que Jesus libera, no caso, se a pessoa foi traída, se ela foi tratada mal, se aconteceu alguma coisa muito séria, que machucou, né? Machucou mesmo, que fez muito mal, aí sim ele libera. Mas mesmo assim ele não libera que a mulher possa se casar, né? É um pouco difícil. Hoje, no dia de hoje, que as pessoas se separam, casam, é difícil, né? Essa passagem, né? E às vezes é liberado ou não. Mas isso é a palavra, tá? Eu não tô aqui pra mudar nada, eu só tô falando o que Jesus falou. Então, exatamente isso, porque em Deuteronômio 24, quando foi feita a lei, exatamente Moisés trouxe o quê? Que não podia, né? Podia, porém, com essa carta, mas é que assim, eu não gostei dela, eu vou me separar. Não é assim. Tem que ter um porquê, um motivo, porque ninguém casa só pra brincar. Eu gostei dela, eu vou casar um pouquinho, amanhã eu separo. Então, pra evitar isso, porque o casamento é algo muito importante. Como eu falei, é uma só carne. Uma só carne não se separa. Você não pode arrancar, né? Seu braço, é a sua carne, faz parte de você. Então, o meu marido faz parte de mim. É como se fosse um membro meu, né? É uma parte minha. Então, eu não posso tirar ele de qualquer forma, por qualquer motivo. É isso que Jesus está querendo dizer, né? Porque ele até traz isso para preservar a santidade dentro do casamento. A santidade não é só um lado espiritual, é exatamente no casamento. E para preservar também a vida da mulher, porque a mulher podia receber essa carta de divórcio e casar novamente. Só que o outro podia fazer a mesma coisa. Então ela já foi repudiada, ele iria lá, casava, brincava com os sentimentos dela e separava de novo. Eu também não quero ela. E a mulher ia para casa dos pais. Então, para proteger a mulher, porque ela era muito discriminada, a mulher não tinha muito valor naquela época. Então, Jesus exatamente trouxe esse ensino a respeito do divórcio exatamente para isso, para que a mulher também seja guardada e cuidada, tá? Ensino a respeito de juramento. Versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, eu juro por Deus. Não pode. Por seu trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Você não tem forças para mudar. Você não consegue. É só o tempo. É Deus que faz. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. O que o Senhor quer dizer com isso? Que o nosso caráter, ele deve ser íntegro, né? Ele não pode ser mudado. Você tem que ter uma palavra só. O cristão, ele tem que ser perseverante no que fala. As nossas palavras não podem ter dúvidas quando você fala. Então, você tem que ser firme no que você fala. Tá bom? Então, quando você tiver algum problema, tiver que resolver alguma coisa, você falou, mantenha, seja firme. Amém? É um pouco difícil isso daqui de falar, é um pouco complicada, entra bastante coisa, mas eu espero que vocês tenham entendido essa passagem. Amém? Beijo, a paz.